Deus dá vocações para nós. Cada um de nós tem um chamado, de acordo com os dons, os talentos, as habilidades que Deus deu para cada um. Mas o trabalho, afinal, foi criado por Deus ou pelo diabo? E por que às vezes é tão difícil trabalhar? A situação que a gente vê por aí é que muitos detestam o que fazem. Por isso acham que o trabalho veio do diabo ou que veio depois da queda do homem. Se você não sabe o que é a queda do homem, dá uma olhadinha no vídeo sobre salvação que eu já postei. Mas olha o que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, verso 15. A queda da humanidade aparece só no capítulo 3 de Gênesis. Então, o capítulo 2 foi antes dessa queda. E o verso 15 fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então essa foi a primeira profissão que surgiu. Adão poderia ser chamado de jardineiro, ou agricultor, ou vigia, ou um conjunto dessas coisas todas. Mas ele tinha um trabalho. Ele cuidava do jardim do Éden, ele cultivava o jardim. Era a atribuição dele cuidar disso, do que Deus tinha feito e onde ele morava. Só que no capítulo 3 fala também a respeito desse trabalho dele. Os versos 17 e 19 falam assim: ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então a terra se tornou amaldiçoada e, como consequência, o trabalho passou a ser feito com fadiga, com cansaço, que antes não existia. Era uma coisa prazerosa, era uma coisa natural. A fadiga, que é resultado da queda. Mas quais são os resultados práticos do trabalho? Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que o trabalho pode ser fonte de bênção. No Salmo 128, nos versos 1 e 2, está escrito assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aqui está vinculando o trabalho ao resultado dele, a felicidade, a prosperidade. Então o trabalho pode trazer satisfação, realização e sustento. Em Eclesiastes capítulo 2, o verso 24 fala assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi isso que também vem da mão de Deus. Então, encontrar prazer, realização, é algo que é possível de se ter pelo trabalho. E isso é uma bênção que vem direto de Deus para nós. E ainda aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 12, diz assim: o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. O sono de quem é ameno? Do trabalhador. Então você trabalhar, você fazer aquilo que veio nas suas mãos para você fazer, isso dá para você um sono ameno, um sono tranquilo. Outra coisa é que o trabalho também pode moldar o nosso caráter. Ali a gente aprende a ser pontual, a ter disciplina, a trabalhar em equipe, a ajudar, colaborar uns com os outros, a obediência a regras, subordinação hierárquica. Essas coisas todas vão ajudando a gente a se tornar mais maduro. E o trabalho, eu não sei se você já encarou o seu trabalho dessa forma. Pode ser o seu campo missionário. Aliás, ele deve ser o seu campo missionário. Em Mateus, no capítulo 28, Jesus falou assim no verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus mandou a gente fazer discípulos de todas as nações, e por todos os lugares, ensinando para as pessoas as coisas que Jesus ensinou para nós. Só que, se você não tiver ali no seu trabalho, quem é que vai estar? É o pastor? É o padre? É o bispo? Não, é você mesmo. Quem vai alcançar as pessoas com quem você trabalha é você. Você é o missionário de Deus ali. E está sendo pago pela sua empresa, inclusive para isso. Só que de uma forma indireta. E no trabalho, a gente convive com as pessoas, com os nossos chefes, com os nossos colegas de trabalho. E isso gera relacionamentos. E os relacionamentos podem ter atitudes boas ou atitudes ruins. Vamos dar uma olhada em algumas atitudes boas que a gente pode ter no trabalho? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 3, Paulo fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica
pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, é pra gente orar por todas as pessoas, inclusive aquelas que têm autoridade. O seu chefe, o chefe do seu chefe, os seus colegas, todas as pessoas, não são só as que têm autoridade. Então, desenvolva o hábito de orar pelos seus colegas de trabalho e orar pelos seus chefes também. Outra atitude boa está no Salmo 34, verso 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você deve ter linguagem sadia. Você não deve fazer fofoca no trabalho. Você não deve denegrir a vida de ninguém, mesmo que seja verdade. É para sua boca ter sempre palavras de bem, palavras de bênção, palavras que elevam as pessoas, não que puxam elas para baixo. Outra atitude, Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Fazer boas obras quer dizer o quê? Ajudar o próximo, fazer tudo de bom que você pode fazer pelas outras pessoas. Ajude os seus colegas, não guarde para você, não. Não pense só em você, pense na coletividade. Outra atitude boa, 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todas as circunstâncias, até se você for perseguido, não largarem do seu pé, até que alguma coisa ruim aconteça. Mesmo isso está sendo usado por Deus para forjar o seu caráter, para tornar você uma pessoa melhor. E olha, eu não estou falando da boca para fora não, porque durante muitos anos, cerca de 10 anos da minha vida, eu fui perseguida por um chefe chatérrimo que me odiava. Uma outra atitude boa está lá em Atos 2, de 44 a 47. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por causa dessas coisas todas que eles viviam, eles tinham a simpatia de todo o povo. E a salvação das pessoas, as pessoas que queriam se juntar a eles, era a coisa mais natural do mundo, por causa disso. Então, se você tiver um estilo de vida assim, você vai ser agradável para os seus colegas também. Você vai abençoar a vida deles muito, da mesma forma que a igreja primitiva abençoou toda Jerusalém. Agora, existem algumas atitudes que são específicas para quem é chefe e outras que são específicas para quem é empregado. Se você for empregado, vamos ver o que a Bíblia sugere? 1 Timóteo 6, versos 1 e 2. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Então, se você é empregado, você deve ter essa mesma disposição que Paulo falou aqui para os escravos terem. Você não é escravo, mas essa disposição se aplica ao seu trabalho também, de tratar os seus superiores com todo respeito. Outra coisa, Efésios 6, versos 5 a 8. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, obedeça de boa vontade. Não faça as coisas só por aparência, não. Provérbios 14, 35. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Seja sábio, seja prudente. Use a sua inteligência para o bem. Provérbios 22, verso 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Seja sincero, gentil, elegante, e assim você vai agradar o seu superior. E ainda nesse capítulo 22 de Provérbios, o verso 29, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Se aperfeiçoe, e assim você vai acabar sendo promovido naturalmente. Seu trabalho vai ser valorizado. E se você for patrão, ou gerente, ou diretor, alguma posição que tenha pessoas subordinadas
subordinadas a você. Olha o que Efésios 6:9 está falando. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Tratar com respeito e sem ameaças. E Colossenses 4, verso 1 fala assim: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Tratar os seus subordinados com justiça. E agora algumas atitudes ruins. A primeira delas é a preguiça. Olha o que está em Provérbios 19, verso 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Se você for preguiçoso, você vai acabar perdendo seu emprego e aí você vai passar fome. Outra atitude ruim é encarar o trabalho como um fim em si mesmo. Olha o que está em Eclesiastes capítulo 6, verso 7. Todo o esforço do homem é feito para sua boca, contudo seu apetite jamais se satisfaz. Se você se dedicar totalmente ao seu trabalho, como um vício mesmo, isso nunca vai satisfazer a sua alma e vai só crescendo, exigindo cada vez mais de você. E lá no capítulo 12, verso 12, o finalzinho do versículo fala assim: não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Se você não tiver um limite nas coisas que você faz, você vai acabar exausto. E além de considerar o trabalho como um fim, também é ruim se você considerar a riqueza como um fim. E olha o que está em Provérbios, no capítulo 23, versos 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Riqueza é um negócio que voa. Hoje pode estar na sua mão, amanhã pode não ter mais nada com você. Então não aplique seu coração a isso não. Esse é mais ou menos o mesmo conselho que Paulo dá em 1 Timóteo, no capítulo 6, nos versos 7 e 8. Nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E o que fazer se você estiver desempregado? Em primeiro lugar, considere esse tempo que você tem como uma dádiva de Deus para você se preparar para quando o emprego chegar. Exercite a sua fé, a sua confiança em Deus. Ore para que Deus vá transformando o seu coração, dando para você a perspectiva certa e mostrando para você quando a oportunidade vai surgir. E enquanto isso, vá fazendo cursos, vá fazendo o que você puder para se preparar para quando a falta de tempo passar a ser a nova circunstância da sua vida por causa do trabalho. Aproveite agora. Não fique ansioso. Siga o conselho que Paulo dá em Filipenses, capítulo 4, nos versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Creia que Deus está cuidando de você. Creia que Ele está providenciando o trabalho certo na hora certa. E enquanto Ele não chega, Ele está trabalhando em você coisas importantíssimas também. Aproveite para se deleitar em Deus. É isso que o Salmo 37 está recomendando. Olha o que falam os versos 4 e 5. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Confie e deleite-se, alegre-se. Tenha Deus como a sua delícia. E outra coisa importante, não despreze qualquer emprego que surgir para você não. Olha o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 25, nos versos 21 e 23. Ele estava contando a parábola dos talentos. E para 2 dos servos que pegaram aqueles talentos que foram recebidos do seu senhor e aplicaram em alguma coisa e acabaram fazendo aqueles talentos renderem, ele falou assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus, de repente, vai colocar você não sobre o muito já de cara. Ele vai colocar você em posições pequenas. Se você for fiel ali, talvez Ele coloque você sobre o muito, para que você seja fiel também. Se você quiser saber mais a respeito de como você pode usar o trabalho como uma bênção de Deus na sua vida e na vida das outras pessoas, servindo a Deus através dele, você pode ler o livro Neemias, um profissional a serviço do reino, escrito por Paul Freston. E na semana que vem, a gente vai falar sobre Israel. Que nação é essa? Por que ela suscita tanta controvérsia? Você quer saber mais a respeito desse povo, dessa nação? Então me encontra na semana que vem.